Houve um tempo no qual vivemos no escuro. As suposições e crenças eram nosso ponto de apoio. Até que surgiram gênios, e eles enriqueceram nosso conhecimento. Um deles é o responsável pela teoria da evolução das espécies. Chegou a hora de falarmos um pouco sobre Charles Darwin. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você é muito bem-vindo ao canal Casos e Alguns Fatos. E o vídeo de hoje é atendendo a um pedido. Quando fiz aquele vídeo falando onde estão os gênios da atualidade, eu acabei deixando de fora esse grande gênio da ciência, e atendendo a esse pedido estou fazendo o vídeo de hoje. Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na cidade de Shrewsbury, na Inglaterra. Desde jovem ele já demonstrava interesse na história natural e já colecionava algumas espécies de animais e plantas. Em 1825, quando Charles Darwin tinha 16 anos, ele entrou na Faculdade de Medicina de Edimburgo. Mas ao fazer uma operação sem anestesia, ele percebeu que aquilo não era para ele e acabou abandonando o curso. Darwin foi enviado pelo seu pai para a Universidade de Cambridge a fim de cursar bacharelado em artes e tornar-se clérigo da Igreja Anglicana. Nesse momento ele conheceu John Stevens Heston, um naturalista dedicado à botânica. Esse pesquisador foi importante na vida de Darwin, pois ele indicou para participar da tripulação do HMS Beagle, um navio que faria uma grande viagem passando por várias regiões do mundo. Em 1831, Darwin embarcou em uma viagem de 5 anos a bordo do HMS Beagle como naturalista da expedição. Durante a viagem, ele observou a vida selvagem em várias partes do mundo, incluindo as Ilhas Galápagos, onde estudou variações nas espécies de tentilhões. Tentilhões eram pássaros e ele percebeu uma diferença no bico em relação aos que já vira em outras regiões. Essas observações foram cruciais para suas teorias sobre a evolução das espécies. Após retornar à Inglaterra, Darwin começou a trabalhar sua teoria da evolução, mas levou mais de 20 anos para que sua obra fosse publicada. Seu livro A Origem das Espécies causou uma controvérsia na época, mas acabou sendo amplamente aceito pela comunidade científica. Darwin se casou em 1839 com Emma Wedgwood, sua prima de primeiro grau, com a qual teve 10 filhos. Dos 10 filhos, 3 morreram na infância, sendo a morte mais marcante a de sua filha Anne, de 10 anos. Anne faleceu no dia 23 de abril de 1851 e foi a morte mais dura de lidar pelos pais. Segundo eles, morreu a alegria da casa. Anne e outras 2 irmãs tiveram escarlatina, que é uma infecção bacteriana que causa erupções na pele. Essa doença causou danos à sua saúde e acabou se agravando nos 2 anos seguintes. Darwin buscou ajuda para tentar salvar sua filha, levando-a até o médico McGilly, que era famoso por aplicar o tratamento de hidroterapia. Esse tratamento consistia em submeter os pacientes a diversas temperaturas de água, mas acabou não funcionando em Anne. Anne acabou falecendo e a principal hipótese é que ela tenha tido tuberculose. Anne era a filha favorita de Darwin e ele mesmo disse isso ao seu primo William Darwin Fox. Esse fato o incentivou a trabalhar ainda mais em sua teoria da evolução, mas também o afastou da Igreja Católica. Darwin continuou a trabalhar suas teorias e publicou vários livros, incluindo A Descendência do Homem em 1871, onde discutiu a evolução da espécie humana. A teoria da seleção das espécies de Darwin foi amplamente aceita pela comunidade científica, mas acabou enfrentando algumas críticas, principalmente nas áreas: falta de evidência. Algumas pessoas questionaram a falta de evidência concreta para a teoria da seleção natural, especialmente em relação a como as variações genéticas ocorrem. Origem da variação. Alguns críticos argumentavam que a teoria da seleção natural não explicava adequadamente a origem das variações genéticas que ocorrem nas populações que são a base para a seleção natural. Tempo insuficiente. Outros argumentaram que o tempo disponível desde o início da vida na Terra é insuficiente para explicar a complexidade e diversidade das espécies. Complexidade das adaptações. Alguns argumentaram que a complexidade das adaptações observadas em algumas espécies não poderia ser explicada apenas pela seleção natural. A ausência das espécies intermediárias.
Alguns críticos questionaram a falta de evidência de espécies intermediárias entre as formas de vida existentes, o que foi interpretado como uma evidência de que a evolução não ocorreu como sugerido pela teoria de Darwin. Entretanto, algumas dessas críticas foram refutadas ou abordadas por outros cientistas ao longo dos anos. Evidência genética. A análise do DNA permitiu aos cientistas estudar a variação genética das populações e rastrear a origem das mutações que levaram a novas características. Essa evidência tem apoiado a teoria da evolução natural, mostrando que a seleção pode atuar diretamente sobre os genes e levar a novas adaptações. Quem não assistiu àquela série A Incrível Jornada Humana da rede BBC, eu recomendo que assista, uma série muito boa e lá explica como foi que surgiu a despigmentação da pele. Fósseis intermediários. Novos fósseis foram descobertos e estudados, fornecendo evidências claras das espécies intermediárias que ligam grupos de organismos relacionados. Esses fósseis mostram claramente que a evolução ocorreu de forma gradual ao longo do tempo, refutando críticas anteriores de que a ausência de espécies intermediárias era evidência contra a teoria da seleção natural. Evidência de convergência evolutiva. A convergência evolutiva ocorre quando organismos diferentes desenvolvem características semelhantes em resposta a ambientes semelhantes. Isso fornece evidência adicional de que a seleção natural é um mecanismo importante na evolução. Modelagem matemática. A modelagem matemática tem sido usada para simular a evolução em diferentes cenários e testar a eficácia da seleção natural em diferentes contextos. Esses modelos mostram que a seleção natural pode produzir adaptações complexas e que prazos disponíveis são suficientes para explicar a diversidade das espécies. Evidência experimental. Experimentos em laboratório e em campo têm mostrado que a seleção natural pode levar a mudanças adaptativas em populações ao longo do tempo. Essas evidências têm sido usadas para testar e refinar a teoria da seleção natural e fornecer suporte adicional para a sua validade. Em resumo, as evidências mais recentes refutam as críticas feitas à teoria da seleção natural de Darwin e fornecem suporte adicional para a validade como uma explicação para a evolução das espécies. Mas além das críticas que já foram mencionadas, existem outras críticas. Neutralismo. O neutralismo é uma teoria alternativa à seleção natural que sugere que a maioria das mudanças na evolução não são causadas pela seleção natural, mas sim pela deriva genética ou mutação neutra. Lamarckismo. O lamarckismo é outra teoria alternativa à seleção natural que sugere que as características adquiridas durante a vida de um organismo podem ser transmitidas aos seus descendentes. Isso é contrário à teoria da seleção natural, que postula que a evolução ocorre por meio das variações aleatórias no DNA que são selecionadas pela pressão ambiental. Teoria dos equilíbrios pontuados. A teoria dos equilíbrios pontuados sugere que a evolução ocorre em episódios rápidos de especiação, intercalados por longos períodos de estabilidade evolutiva. Isso é diferente da teoria da seleção natural, que postula que a evolução ocorre de forma gradual e contínua. Teoria da evolução dirigida. A teoria da evolução dirigida sugere que a evolução segue um caminho previsível e direcionado a um objetivo final. No entanto, é importante notar que a teoria da seleção natural é apoiada por uma ampla gama de evidências e é amplamente aceita pela comunidade científica como a principal explicação para a evolução das espécies. Enquanto outras teorias e ideias são valiosas para a compreensão da evolução, a teoria da seleção natural continua sendo a principal explicação para a diversidade da vida na Terra. Vamos ver agora algumas evidências que sustentam a teoria da evolução por seleção natural. Similaridades anatômicas, distribuição geográfica, observações experimentais e vestígios evolutivos. Juntas, essas evidências fornecem uma base científica para a teoria da evolução por seleção natural e continuam a ser estudadas e confirmadas por cientistas em todo o mundo. Além de Darwin, outro naturalista, o inglês Alfred Russel Wallace, também trabalhava de forma independente a teoria da evolução. Um dos princípios utilizados por Darwin e Wallace para a elaboração da teoria da evolução por seleção natural é o princípio da hereditariedade.
Para que haja seleção natural, é fundamental que os organismos transmitam para seus descendentes as características que lhes propiciem maior vantagem no ambiente em que vivem. Cerca de 15 anos depois da publicação conjunta da ideia de seleção natural por Darwin e Wallace, o monge austríaco Gregor Mendel publicou a sua teoria de hereditariedade, formulada de acordo com experimentos que realizou no cruzamento entre linhagens de ervilhas. O artigo publicado por Mendel em 1866 somente teve repercussão merecida muito tempo depois, em 1900, quando outros cientistas reconheceram que a teoria de Mendel era muito mais abrangente do que foi imaginado pelo próprio Mendel. Outros naturalistas também estudaram a evolução das espécies da seleção natural. Um deles foi Jean-Baptiste de Lamarck. Ele foi o criador do lamarckismo, que considerava que os seres vivos eram influenciados pelo ambiente, caracterizando de acordo com o local onde vivem. Mas devemos apontar as diferenças entre Darwin e Lamarck. Darwin foi o criador da teoria da evolução das espécies, enquanto Lamarck foi o criador do conceito da modificação dos seres por meio de caracteres adquiridos. As diferenças entre o lamarckismo e o darwinismo são: primeiro vamos falar de Lamarck. Para Lamarck, a evolução das espécies ocorre devido a modificações que são impostas pelo meio em que vivem. As novas características são adquiridas pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Da mesma forma, aquele que fosse pouco utilizado poderia reduzir o seu tamanho ao longo das gerações. As características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes, ou seja, todas as mudanças desenvolvidas pelas espécies são herdadas pelos seus descendentes. Agora vamos apontar as diferenças de Darwin. Darwin estabelece a seleção natural como um mecanismo da evolução. O meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores de características mais apropriadas para um determinado ambiente e em determinado tempo. Essa seleção é dividida em 3 tipos: direcional, estabilizadora e disruptiva. No centro de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação ao outro. Os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem mais e transmitem mais as suas características aos descendentes. Darwin diz que as espécies evoluem através do processo de descendência, sendo modificadas, dando origem a outras espécies. Diferente do que alguns acreditam, a teoria de Darwin não prevê que o ser humano é descendente do macaco, mas que espécies evoluem através do processo de descendência. Alguns cientistas indicam que o ser humano e o macaco descendem da mesma espécie, mas não é que o ser humano é descendente do macaco. Charles Darwin morreu em 19 de abril de 1882 em Downing, na Inglaterra, aos 73 anos. Nos últimos anos de sua vida, Darwin sofreu uma série de sintomas, incluindo palpitações cardíacas, náuseas, vômitos, dores de cabeça e tontura. Ele também experimentou períodos de exaustão e ansiedade, o que impediu de trabalhar em seu último livro. Em 1881, sua saúde piorou ainda mais quando ele sofreu um ataque cardíaco. Ele continuou trabalhando em seu estudo até o fim de sua vida. Quando ele morreu, estava cercado por sua esposa e seus filhos. Ele foi enterrado na Abadia de Westminster, em Londres, em reconhecimento à contribuição à ciência e à cultura britânica. Hoje em dia, a teoria da evolução é amplamente aceita pela comunidade científica como a explicação mais robusta e completa para a diversidade da vida na Terra. A teoria de Darwin teve sucesso em explicar uma ampla variedade de fenômenos biológicos, desde a adaptação de organismos em ambientes específicos até a origem de novas espécies através do processo de especiação. Além disso, a teoria da evolução tem importantes aplicações em áreas como medicina, biotecnologia e conservação da biodiversidade. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se você realmente gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e toque no sininho para serem notificados todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!